Quer dizer, é só metade da quantidade, mas o dobro do preço. Conforme você vai fazendo mais vendas, acho que chega um momento em que só de olhar você já melhora suas habilidades. Então, o que exatamente criou o mais forte? Olá, aqui é o Kincho Mioca no YouTube. Obrigado por assistir novamente. Muito obrigado. Ultimamente, tenho tido muitas oportunidades de compartilhar conteúdos de como fazer coisas parecidas voltadas para vendedores. Não faz muito tempo, eu preciso pedir desculpas para alguém da Nontitre. Eu estava todo convencido enquanto assistia a apresentação deles. E Sr. Tomioka, você falou bastante sobre como foca em criar uma história quando vai vender algo. Sim, é isso mesmo, eu também penso assim. Eu realmente acredito que ter uma história é importante. Então, desta vez, quero aprofundar um pouco mais nisso e falar sobre histórias. Então, como você realmente cria uma história? É isso que eu gostaria de te perguntar hoje. Queria muito que você compartilhasse seu know-how, no estilo King Tomioka. Bom, sabe, acabei de perceber que tem um chá na nossa frente. Por exemplo, quando você entra em uma loja de conveniência, tem uma infinidade de chás diferentes, né? Então, como você escolhe um? Mesmo sendo tudo chá, algumas marcas vendem muito bem e outras não. Acho que um fator-chave é o quanto de história você consegue enxergar por trás daquele chá. Os comerciais sempre tentam criar uma imagem, não é? Eles estão contando uma história. Acho que é disso que se trata criar uma história. É sobre criar uma imagem na mente das pessoas, tipo, se você beber isso, tal coisa vai acontecer. Isso faz parte, né? Outro tipo de história que mostra o objetivo é como uma história de origem. Tipo, de onde vem esse chá? De qual montanha as folhas foram colhidas? Normalmente, o processo de secagem é feito de um jeito, mas esse aqui é processado de forma especial? Ou é feito várias vezes? Ou algo assim, né? E aí eles dizem, e por causa disso, você vai sentir esse tipo de sensação. Acho que isso também é um tipo de branding. Por exemplo, você nem sabe direito de onde vem essa água, né? Seja água tirada de um copo, água do Havaí ou água do Monte Fuji, se você olhar assim, é tudo igual. Mas tem que ter algo especial nela. Tipo, eu vou comprar porque é água do pé do Monte Fuji. Tem algo que cria uma imagem, né? Seja relacionado à saúde ou à beleza. Se você for a uma loja de conveniência, vai ver coisas como reduz a gordura visceral nessa região escrito na embalagem. Esse tipo de coisa faz você querer pegar, não faz? Mas esses produtos são caros. O motivo das pessoas ainda comprarem provavelmente é porque eles são muito bons em transformar isso em uma história. Quero dizer, é metade da quantidade pelo dobro do preço, mas ainda assim vende. Tudo gira em torno das histórias, não é? O que é importante para nós é vender isso, então a história é o resultado da venda. Tipo, minha vida mudou depois que comecei esse trabalho, ou no caso da inteligência artificial Avatar Company, é sobre aumentar o número de afiliados. Exatamente, e o fato de ainda ser lucrativo significa que está vendendo bem. Isso também aumenta o valor do produto. Para mim, sempre achei que o auto-branding é muito importante, e isso também faz parte. Com certeza. Mesmo que dois vendedores estejam vendendo a mesma coisa, um pode conseguir vender enquanto o outro não. Às vezes você se pergunta se aquele vendedor que não parece ter sucesso está realmente vendendo alguma coisa. Quando se trata de chá, por exemplo, existem ingredientes funcionais, e eu gostaria de aprofundar um pouco mais nisso. Mas a gente tende a focar em histórias imediatas e fáceis de entender, né? Tipo, isso reduz a gordura visceral? Ou, por que eu perdi gordura visceral? Agora consigo fazer isso. E por aí vai. Acho que também existem casos em que você faz as pessoas sonharem com o futuro. Com certeza. O alvo nem sempre é só a pessoa que vem comprar. Por exemplo, se eu vou a uma loja de conveniência, eu sou o alvo, certo? Mas existe outro alvo, alguém que não está comprando para si, mas para outra pessoa, como comprar chá para o neto. Se você consegue mostrar uma imagem do que está por vir para essa pessoa, então ela também é seu alvo. Uma pessoa bem-sucedida disse uma vez, não se trata apenas do cliente na sua frente, mas de todas as pessoas que você pode alcançar por meio dele. Eu realmente acredito que isso é verdade. Mesmo com o nosso avatar de inteligência artificial, o Ronaldinho, não se trata apenas de querer conversar com o próprio Ronaldinho. Como quando seu neto começa a jogar futebol, por exemplo. Você pode estar vendendo para apenas uma pessoa, mas se ela tem 3 netos e os 3 jogam futebol, você pode acabar vendendo para os 3. Existe uma diferença entre focar apenas na pessoa à sua frente e ajudá-la a imaginar o que vem depois. Por exemplo, teve aquele caso de vender diamantes a um preço baixo anteriormente. Se você pensa em dar de presente para outra pessoa, em vez de só para si mesmo, então o que importa não é tanto o preço, mas sim a impressão geral. É assim que eu vejo. Claro, cada um tem seus próprios valores, mas mesmo assim. Você pode até se perguntar em será que estou sendo valorizado ou encarar isso como uma recompensa para si mesmo. Às vezes, você compra algo como uma espécie de recompensa para si, não é? Eu acho que tudo tem seu próprio valor, então é preciso considerar se vale a pena gastar dinheiro com aquilo. Outra forma de avaliar o valor é pensar se aquilo vai te ajudar quando você estiver em apuros. É bom pensar nessas coisas também. Antigamente tinha aquele ditado de gastar o equivalente a 3 meses de salário, né?
Esse era um exemplo clássico. Com os produtos da inteligência artificial Avatar Company, no fim das contas, tudo gira em torno da história. Falando em histórias, até onde eu devo ir? Se você comprar o avatar de inteligência artificial do Ronaldinho, seus netos vão ficar maravilhados. Mais do que só dizer que eles vão ficar felizes, imagine que tem uma criança que quer melhorar no futebol. Claro, o ideal é que eles pratiquem todos os dias. Mas às vezes eles vão querer pular o treino. Agora, se eles levarem uma bronca do treinador de futebol ou do avatar de inteligência artificial no mesmo tom, de quem você acha que eles vão ouvir? Sinceramente, provavelmente dá na mesma. Com isso, eles não estão só aprendendo futebol, estão aprendendo sobre perseverança ou pegando dicas para enfrentar a vida. Se chegar a esse ponto, os avós provavelmente vão pensar em entendi. Então, será que você deve explicar tudo de A a Z, ou é melhor deixar algumas coisas para a imaginação deles? Existem até avatares que podem ensinar português, por exemplo. Aí você pode imaginar algo como aprender português jogando futebol, né? Deixar as pessoas imaginarem as coisas por conta própria, sem explicar tudo nos mínimos detalhes, também é muito importante. Mas, pensando bem, no passado, eu já vendi todo tipo de produto. E, para mim, tudo sempre se resume à história. Às vezes eu foco nas matérias-primas. Às vezes eu destaco outros aspectos. Mas mesmo com o mesmo produto, eu escolho o ângulo que vai ressoar com aquela pessoa em específico. Exatamente. Então, para alguém que é muito ligado à saúde, eu falo sobre como os ingredientes são incríveis. Era assim que costumava ser. E para alguém que está claramente interessado só em ganhar dinheiro, eu diria, olha, isso. Esse tipo de coisa dá muito lucro. Por que vende tanto? É só olhar para esse produto. De qualquer forma, eu falo sobre isso. Mas, sinceramente, os detalhes sobre o produto não são tão importantes para a maioria das pessoas. Se você entra em muitos detalhes, a conversa fica longa demais. Quero dizer, na verdade é bem simples. Pense nos comerciais. Aparecem atrizes ou atores famosos. Por exemplo, eles só fazem algo tipo bloop, bloop, bloop ou algo assim. Mas eles nunca começam a explicar como certos ingredientes causam uma reação química aqui e ali. Eles não fazem isso. O que você realmente deveria focar, se for o caso, bom, se alguém está pensando nisso como uma renda extra, então você deve falar sobre o plano de comissão. Se você se apega demais aos ingredientes ou detalhes do produto, isso nunca leva a um bom resultado. Isso vale também para vendedores comuns, não é? Por exemplo, antigamente, quando eu ia ver Ferraris ou Lamborghinis, eu só achava que eles eram estilosos. Mas os vendedores profissionais, porque amam carros, começam a falar sobre todos esses detalhes super específicos, tipo a potência do motor e por aí vai. Eu realmente não entendo essas coisas. E, sinceramente, é asterisco, 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 asterisco se você realmente conhece o seu público. Mas, conforme você ganha mais experiência em vendas, começa a perceber o que funciona só de olhar para a situação. Por outro lado, do ponto de vista do comprador, trata-se mais de apresentar a história do produto. Mas, como vendedor, você pode dizer, eu mesmo tive sucesso com isso. Se estamos falando de um exemplo clássico desse padrão, acho que as apresentações do Kato-san são exatamente assim. Ele fala sobre como ele era antes, o que passou e como se esforçou muito. E agora ele conquistou isso. Ele apresenta como, olha, isso é incrível. Se você parar para pensar, provavelmente essa é a abordagem mais forte. Quero dizer, é convincente porque ele está ali, bem na sua frente. E não importa qual seja o produto ou serviço. O que realmente criou essa abordagem tão forte? É o plano de comissão, certo? Basicamente, é sobre o dinheiro. Certo. Então, isso é algo que qualquer um pode criar? No caso do Kato-san, ele acabou tendo um filho e uma esposa. E houve uma época em que a vida foi bem difícil para ele. Eu sinto que muita gente se pergunta se realmente conseguiria falar tudo isso sobre si mesmo. Lembra quando eu falei antes sobre uma vez em que fracassei em vendas? Acho que naquela época eu mencionei que não adianta se preocupar com esses fracassos. Se o seu futuro for feliz e bem-sucedido, esses fracassos acabam virando boas lembranças. É exatamente assim que o Kato é. Ele teve muitos fracassos como pai, mas agora consegue rir disso. Isso não mostra que todo mundo tem uma chance? Acho que é esse tipo de coisa que as empresas de recrutamento de afiliados também podem dizer. Sabe, as pessoas que vêm ouvir são de todos os tipos. Entre elas, há pessoas ricas, satisfeitas com a situação atual, pessoas sem muita certeza e meio se perguntando o que fazer, pessoas que têm se sentido um pouco perdidas ultimamente, pessoas que querem ganhar mais dinheiro. As proporções são mais ou menos essas, mas como o total é enorme, todos os tipos estão presentes. Se pessoas assim ouvem a palestra do Kato, realmente mexe muito com elas, entende? Isso é o que chamam de diferença entre alcançar um público amplo de forma superficial ou um público restrito de forma profunda. Mas não é melhor realmente tocar só as pessoas que realmente entendem? Isso, na verdade, é muito mais poderoso. Sim. Palestrantes que tentam agradar todo mundo não são tão bons assim, sabe? No nosso caso, os tipos mais agressivos tendem a ir para o marketing digital. Então, quando o momento muda para esse lado, eles vão direto para lá. Estrondo. Mas agora, ainda é preciso um toque mais pessoal. Então, no fim das contas, acho que só as pessoas que têm um propósito claro realmente vão aparecer. Por outro lado, quando as coisas se tornam populares e agradam a todo mundo, as oportunidades começam a diminuir, e é aí que essas pessoas perdem a chance de mudar de vida. Para sair daqui e chegar lá, você realmente precisa ser um early adopter.
Existe uma maneira de criar uma história pessoal que realmente toque um grupo específico de pessoas? Sinceramente, acho que não. O melhor é simplesmente falar de forma direta. Acho que é isso que realmente conecta. Em vez de contar sua história como se fosse um livro ilustrado, é melhor simplesmente deixar o coração falar. Você sabe? Histórias de Cinderela só funcionam para quem tem um padrão bem baixo, né? Quero dizer, todo mundo já passou por algum tipo de dificuldade, grande ou pequena, e já teve experiências difíceis. Então as pessoas conseguem perceber se o que você está dizendo é verdadeiro ou não. Existem seminários por aí que só falam coisas bonitas ou tentam ser emocionantes, né? Mas esse tipo de coisa simplesmente não funciona. Muita gente, quando olha para a própria vida, provavelmente sente que nada tão dramático assim aconteceu com elas. Nesse caso, será que você deveria conversar com alguém sobre isso? Ou talvez acrescentar um pouco mais à sua história para deixá-la mais épica? Mesmo assim, ainda precisa ser direto. Tipo, eu nasci de forma comum, estudei como todo mundo, fui para uma escola normal, me formei normalmente e consegui um emprego típico. Mas um dia, conheci o Sr. Cato e fiquei chocado com o quanto ele era rico. Mas quando perguntei, descobri que antigamente o Sr. Cato ganhava cerca de 1/10 do que eu ganho hoje. Isso é algo com que as pessoas podem se identificar, né? Se ele conseguiu se identificar com isso, pessoas comuns também conseguem. Talvez as pessoas se identifiquem, certo? Você não precisa usar sua própria história. Acho que todo mundo tem sua própria história de origem, do seu jeito. Por exemplo, por que você ouviu a nossa história? Por que você experimentou o nosso produto? Por que você decidiu testar nosso programa de afiliados? Quanto você ganhou no começo? Acho que o melhor é contar toda a verdade sobre tudo isso. É isso que realmente toca as pessoas. Pessoalmente, eu não gosto dessas histórias que só querem fazer você chorar ou ficar com raiva. Essas coisas não funcionam. Antigamente, tinha uns chamados top afiliados que contavam histórias sobre pássaros que não podiam voar, mas eu fiz eles pararem, não demitindo nem nada, mas porque todo mundo acabava chorando. E eu acho que as pessoas normais só ficavam desconfortáveis com isso. Elas pensavam, sério? Eu vim parar num lugar estranho ou o quê? É assim que acaba acontecendo. Quando você força demais para fazer algo emocionante, acaba colocando enfeites desnecessários, mas na verdade não precisa disso. Por isso que eu digo que é melhor não ficar preso a um roteiro. É exatamente por esse motivo. Por outro lado, alguém como Nakajima usa o fato de a história dele ser bem sem graça como um diferencial, né? Porque ele é um Nakajima, ele conta histórias sobre não conseguir voar. Ele aparece com um ukulele e começa a cantar, tipo um trovador errante. Eu fiquei pensando, peraí, isso é mesmo o encontro da nossa empresa? Pensei, com certeza os novatos vão ficar assustados com isso. E aí, no final, ele conta aquela história do pássaro que não consegue voar, e eu pensei, isso não vai dar certo. Talvez no passado ele tenha tido algum sucesso com esse tipo de história e foi assim que ele construiu o jeito dele, mas é um pouco limitante. O Sr. Cavaleva melhor, não é? No fim das contas, é sobre honestidade, dizer exatamente o que você pensa, para o bem ou para o mal. Quando você fala abertamente, sua energia realmente aparece. Exatamente. Até mesmo com aquele famoso comercial do 000. Aquele duft tem gosto ruim, mas vou pegar mais uma dose. Começou como uma espécie de técnica de contar histórias. Mas no fim das contas, é realmente só dizer o que você sente de verdade. Exatamente. É isso que faz disso uma história. Não precisa ser um conto emocionante e comovente. Tá totalmente certo. Na verdade, é perfeito assim. Espero que isso possa ajudar nas técnicas de vendas de todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado, King.